Olá, gente. Eu sou o Sargento PM Raimundo. Hoje tive essa missão aí de falar sobre o tema ditadura e não necessariamente ditadura militar. Vamos separar isso aqui hoje, vamos colocar os pontos nos is. Inicialmente dizer que estou aqui fazendo essa apresentação a pedido da minha sobrinha que estuda aí nesse colégio, a Raquel. Raquel, um abraço do seu tio, viu? Vamos falar de ditadura, que não é ditadura militar. Vamos dar um curto espaço de tempo. Bom, quando fala-se em ditadura, associou no Brasil aos militares, e aí criou-se o tema, a nomenclatura ditadura militar, que se refere ao período de 64 a 86, quando os militares governaram o Brasil. Ou seja, nós tivemos aqui tão somente governos militares e não existiam eleições diretas. O povo não escolhiam os seus governantes. Daí eles caracterizaram isso como ditadura militar, mas não necessariamente pelo povo não escolher seus governantes, mas sim por práticas que queriam implementar aqui no Brasil, como a desordem, o caos, o que está aí hoje. Queriam implementar no Brasil e os militares não permitiam, e muitas vezes era necessário usar força, até porque estavam lidando com guerrilheiros, então usava a força necessária e logo eram chamados de ditadores. Mas vamos seguindo. Ditadura não é algo bom em nenhum governo. Nenhum governo ditador é bom, e não é só militar, ditador em geral. Por exemplo, nós temos aqui no país vizinho a Venezuela. É uma ditadura militar? Não, mas é uma ditadura. É um governo horrível que as pessoas estão fugindo para não morrer de fome. Essa é a verdade, e não é uma ditadura militar. Então não interessa a um determinado grupo não interessa falar da Venezuela por questão ideológica, mas estamos vivendo ali uma ditadura, e eu sei muito bem disso, até porque já tive familiares naquele país e sei o que ali acontece. Então vamos desassociar ditadura de militar? Vamos falar só de ditadura e depois do governo militar. Uma ditadura, ela traz sérios prejuízos, como censura à imprensa, como interferência de um poder no outro. Exemplo, STF, interferir no executivo, ou seja, o STF atrapalhar um governo, um presidente governar. Não estou dizendo que seja assim em algum lugar, eu estou dizendo que é exemplo de princípio de ditadura, e isso crescendo torna-se uma ditadura e é prejudicial, sim, e muito prejudicial. Nós tivemos aqui no Brasil recentemente um governo que era militar e não um governo militar. Nós tivemos um militar no governo, que foi o presidente Bolsonaro, que governou aí baseado em uma democracia plena, até plena demais pelo que fizeram com ele, mas uma democracia plena, e nós devemos sempre defender a democracia, tá? Um governo militar, ele é interessante, e vou massificar, não é sendo redundante, não estou falando de ditadura militar, estou falando de governo militar. Ditadura pode ser tanto militar como civil. Então, um governo militar, ele é interessante pelas suas características. Você consegue ter um país organizado em um governo militar. Por exemplo, no período militar, conforme eu já falei, de 1964 a 1986, as maiores obras foram construídas nesse período. Eram governos militares e não ditadura. Eles queriam que um determinado grupo político queria promover o caos aqui, e os militares simplesmente protegeram o país disso. Por isso foram chamados de ditadores. Mas vê se no período militar você tinha ali os grandes escândalos de corrupção que tivemos há pouco tempo, como na Petrobras e outro. Não tivemos. Então, assim, um governo que constrói, um governo que tem as maiores obras, um governo que você não vê escândalo de corrupção. Isso aí eu estou falando dos governos militares. Por exemplo, quais são as principais discussões nos governos depois do governo militar? Vamos lá. Se libera ou não
o uso de maconha. No governo militar, isso não aconteceria. Por isso que eu defendo o governo militar. Pense comigo. Um governo que discute se libera ou não maconha, está pensando na sua população? Qual o benefício que vai ter para a sua população? Você pense comigo. O crime, por exemplo, estaria tão grande se fosse o governo militar? Como está nosso país hoje? As pessoas têm confiança de andar nas ruas? Claro que não. O crime se estabeleceu e no governo militar, isso não aconteceria de forma alguma. Diferencie. Eu convido você a pensar comigo. Diferencie um colégio público comum e o CPM, por exemplo. O CPM traz consigo características militares. Você vai ver aluno batendo em professores? Claro que não. Nos colégios públicos comuns você vê isso aí. Por isso que eu defendo o governo militar e não ditadura, mas um governo militar sim. Basta que você pare e pense. Um governo militar não é sinônimo de ditadura militar. Um governo pode ser civil e ter uma ditadura implementada, mas o governo militar você vai encontrar características que o governo civil não tem. Foram essas que eu acabei de mencionar. Espero ter ajudado, espero ter colaborado e vou sempre defender essa pauta dos governos militares que vai combater o crime, que não vai discutir liberação de maconha, que vai combater a corrupção sim, porque não houve no Brasil tanta corrupção nos governos militares, que não é ditadura. Um grande abraço. Para mim é uma satisfação estar colaborando com esse trabalho de vocês. Raquel, um abraço do seu tio e o que precisar, contem sempre.